morte de uma menina de 4 anos que foi atingida no rosto por um explosivo. A gente mostrou aqui no Brasil Gente, no Band Cidade, né, que essa menina morreu depois que um explosivo que foi arremessado por um adolescente caiu dentro do quarto em que ela estava. É claro que isso levanta uma certa polêmica, né? A questão da venda de fogos de artifícios para menores. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime e quem for flagrado vendendo pode ser preso. Uma brincadeira que se transformou em tragédia. Vários adolescentes e crianças soltavam fogos de artifício quando um dos artefatos foi arremessado para dentro de uma casa. A bomba atingiu a pequena Ayla Manuela, de 4 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As câmeras de segurança flagraram o suspeito, um menor de 14 anos, lançando o explosivo. O menor já foi identificado, mas está foragido. A morte da pequena Ayla traz à tona uma discussão: a venda de fogos de artifício para menores de idade. Apesar de poder ser manuseado por crianças e adolescentes, o uso dos fogos deve ser monitorado por um adulto. Mas a venda dos artefatos para quem tem menos de 18 anos é crime que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse caso é passível de análise, tá certo? Porque pode ter sido doloso. O ECA prevê tanto os direitos dos adolescentes como os deveres de respeitar pais, professores. Então é muito importante se analisar o caso, se existe a possibilidade de orientação, de internação e para ter uma maior definição. Mesmo com a proibição, um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia revela que 23,8% dos acidentes envolvendo fogos de artifício acontece com menores de idade. 45,2% das vítimas dos artefatos têm entre 19 e 59 anos e 28,8% têm mais de 60 anos. Tá aí, gente. É crime. Infelizmente, a gente vê muito adolescente, muita criança, né, com artefatos, né? Inclusive, tem alguns vídeos de criança aí que tá com uma espécie de um artefato, né, que ele sai atirando e ele acaba mirando para um monte de adulto. Isso pode matar, como foi o caso dessa criança aí de apenas 4 anos, né, desse adolescente que jogou essa bomba dentro do quarto. É claro que ele não tinha a intenção de matar, né, provavelmente ali de dar um susto, só que acabou, infelizmente, vitimando aí, matando essa criança de apenas 4 anos. Esse crime bárbaro que chocou aí a cidade de Barretos. Esse adolescente que jogou essa bomba, né, e que matou essa criança de 4 anos, ele estava foragido, né, e parece que agora ele se entregou. A gente vai fazer conexão com a Larissa Lima, que tem mais informações aí sobre esse caso, né, desse adolescente que acabou jogando essa bomba e que matou essa adolescente. Boa tarde novamente, Larissa. Oi, Luci, boa tarde mais uma vez a você e a todos que estão ligados aqui no Brasil Gente, né? Luci, exatamente, esse adolescente de 14 anos, né, suspeito de ter arremessado, né, esse artefato que acabou tirando a vida da pequena Ayla, de apenas 4 anos, em Barretos, no final de semana, foi então apreendido pelas equipes policiais, né? Luci, como você mesmo disse, ele estava foragido, ele estava na casa de alguns parentes em Jaú por conta de medo de represálias, porque após, né, o ocorrido, dele ter lançado, conforme a gente consegue ver nas imagens das câmeras de segurança, ali o artefato acabou caindo na casa da jovem, depois ela acabou morrendo em seguida. O jovem, a casa desse jovem de 14 anos foi invadida por moradores, cerca de 30 moradores do município de Barretos invadiram a casa do jovem e atearam fogo, né, criaram ali um incêndio, destruíram completamente a casa dele, por isso que ele foi então diretamente para a casa de alguns parentes em Jaú. Chegando lá, assim que soube então do mandado de apreensão que foi expedido pela Justiça, o jovem se apresentou na Central de Polícia de Jaú. Luci, as informações que nós temos, né, é que, de acordo com o depoimento deste jovem, ele estava apenas brincando com alguns amigos de jogar explosivos em terrenos baldios, no caso especificamente daquele terreno baldio, que ele não tinha intenção alguma
uma de acertar a casa da garota de apenas 4 anos. De acordo com a delegada responsável do caso, da Polícia Civil, ela informou que as imagens das câmeras de segurança confrontam completamente este depoimento do menino, essa fala do menino, porque tendo em vista ali que demonstram que a bomba teria sido arremessada com um direcionamento à casa da jovem. Então esse é um pouquinho do resumo, depois desse jovem ter se apresentado às equipes policiais, um pouco do depoimento, da versão dele e agora um pouco também da interpretação já da delegada que está à frente do caso, Luci. O adolescente não tem antecedentes criminais, ele foi encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude de Jaú, que foi onde ele se apresentou, e agora irá passar por uma audiência de custódia. Ele aguarda também agora uma vaga na Fundação Casa de Araraquara, onde permanecerá internado por 45 dias. Ele irá responder pelo crime de ato infracional análogo a homicídio, Luci. A menina, foi atingida, para a gente relembrar um pouquinho do caso, foi atingida no peito e na nuca. Ela estava no próprio quarto na casa em Barretos quando foi atingida. A gente mostrou as imagens aí do colchão, que foi atingido, onde a menina estava dormindo, o quarto que a menina estava dormindo, A pequena Ayla Manuela, de apenas 4 anos. As imagens aí realmente, Olha o que a bomba não fez com o colchão. Imagina dessa criança de apenas 4 anos que teve aí tanto o pulmão quanto também a nuca atingidos, E Larissa, por que ele se entregou na cidade de Jaú, já que o crime, aconteceu na cidade de Barretos? Ele estava lá, Luci, por conta do medo das represálias dos moradores de Barretos, que ficaram muito revoltados com o caso, inclusive atearam fogo na casa do jovem. Por isso que ele estava na casa de alguns parentes em Jaú. E assim que soube, então ele se apresentou às equipes policiais. Para a gente relembrar, Luci, mais detalhadamente alguns fatos desse caso, A menina foi socorrida, sim, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos causados ali pelo artefato e acabou morrendo na madrugada de domingo na Vila Gomes, em Barretos, Inclusive, alguns moradores, Luci, segundo o boletim de ocorrência, tentaram ajudar ali rapidamente a jovem. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa de Barretos, mas infelizmente não resistiu. Nas imagens a gente consegue ver a situação do colchão, como você mesmo falou. Então a gente sabe como esse artefato prejudicou diretamente, não só ali aquele objeto, principalmente a vida da vítima de apenas 4 anos, Algumas testemunhas, Luci, citam de que o jovem teria direcionado o artefato para a casa da jovem para assustar o pai da menina, que estava reclamando em relação à brincadeira dele e dos amigos, da brincadeira ali, das bombas, dos fogos de artifício, Mas é claro que isso apenas são especulações de algumas testemunhas. A polícia não disse nada diretamente voltado a isso. A fala do menino é que realmente ele não tinha direcionamento, mas a delegada do caso acabou questionando e dizendo que essa fala foi um pouco contraditória. Infelizmente, aí a criança de 4 anos acabou perdendo a vida, uma brincadeira infeliz desse adolescente, por mais que ele não tinha intenção, mas acabou vitimando, Se de fato foi isso mesmo, que foi para provocar o pai da criança, isso só a polícia vai de fato confirmar se foi por isso mesmo que ele jogou a bomba, Se ele queria provocar ali porque ele estava brincando, enfim, Não justifica. O fato é que uma criança de apenas 4 anos acabou perdendo a vida. O que também não justifica as pessoas irem até a residência e destruir, porque aí poderia ser mais uma vítima, Seria mais uma morte ou outras mortes, Já que poderiam ter outras pessoas dentro da residência. Então, gente, violência não se combate com violência, não, tá? Esse adolescente foi apreendido, ele vai pagar pelo que fez, mas não adianta combater violência com violência. Larissa, obrigada pelas suas informações, um bom resto de plantão. Amanhã a gente se encontra aqui novamente no Brasil, gente. Bom, gente, infelizmente essa tragédia que acabou vitimando essa criança, de apenas 4 anos de idade, eu imagino a dor que esses pais estão, porque provavelmente era uma criança saudável, era uma criança sem problemas de saúde e teve aí sua vida, interrompida tão precocemente. Eu falo porque eu sou mãe, também tenho uma criança de 4 anos, e eu não conseguiria me ver nessa situação aí. Infelizmente, fica aqui os nossos sentimentos aos familiares dessa
dessa menina, né, da Ayla Manuela, de apenas 4 anos aí, que teve a sua vida interrompida de uma maneira tão trágica, né? Uma brincadeira de mau gosto, infelizmente. E agora que está chegando o final de ano, né, muita gente tem o hábito de soltar fogos, inclusive em alguns estados é proibido, gente. Então fica o alerta aí, criança e adolescente não é para estar com fogos de artifício, não. Nem adulto, na verdade, né? Quantas pessoas a gente não vê tendo aí a mão amputada, tendo o dedo amputado porque foi soltar um rojão e soltou de maneira errada. Então fica o alerta, né? Principalmente agora nessas festividades, né, do final de ano, que muita gente tem mania de comemorar a virada, né, com a queima de fogos.